Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica. Hoje é a parte 2 da nossa aula, das nossas aulas sobre revelações bombásticas do feixe de estrutura do espectro primo. Eu já vou começar essa aula pedindo desculpa para vocês, porque o primeiro resultado que a gente vai apresentar nessa aula, eu poderia muito bem ter colocado na última aula, que ficaria melhor, mas eu só percebi isso depois, então me desculpem, tá? O grande objetivo da aula de hoje é nós conhecermos qual é o estoque do feixe estrutura do espectro primo num certo ponto, num certo ideal primo, tá? Só que para fazer isso vai ser interessante a gente provar esse primeiro resultado, que diz basicamente que a função restrição do feixe no espectro primo funciona mais ou menos como aquelas funções que eu chamei de φ, f, g, que eram funções que conectavam diferentes localizações por diferentes elementos ou potencialmente diferentes elementos do anel R, tá? Então a gente vai começar a provar essa proposição agora, porque ela vai ser útil na hora de nós exibirmos um isomorfismo entre o estoque do feixe num ponto e esse anel, que eu não vou dizer quem é para não estragar a surpresa. Para quem já souber, né, é uma tolice que eu estou fazendo, mas para quem ainda não sabe o que é, eu vou guardar a surpresa, fazer igual esses programas sensacionalistas aí, segurar a audiência de vocês até chegar no resultado, tá bom? E aí, para a gente fazer isso, eu vou fixar algumas notações, porque como vocês já perceberam, à medida que a gente vai avançando no nosso curso, as notações às vezes vão ficando um pouco pesadas, tá? No livro eu não economizo muito na notação não, mas aqui até para a gente ganhar um pouquinho de tempo e tentar ser um pouco mais claro na explicação, a gente vai fixar algumas notações, tá? Então, uma notação que eu já vou fixar com vocês é o seguinte, ó. Para nós R é um anel, tá? E aí, as restrições do feixe de estrutura, né, em geral, são dadas assim, né? A gente denota com esse O spec R aqui em cima e aqui dois abertos com V contido em U no espectro, tá? Eu vou denotar isso simplesmente por restrição, tá bom? Eu não vou ficar escrevendo isso aqui toda hora na aula, não. No livro eu escrevo todas as vezes, mas no livro a gente tem uns comandos lá que tornam isso mais rápido na hora de digitar, né? Aqui eu não tenho um comando eletrônico e eu tenho que ficar escrevendo toda hora. Então eu vou denotar só por restrição mesmo, tá? E claro, aqui eu vou colocar os abertos que eu tiver assim, que eu tiver trabalhando, tá? E especialmente na aula de hoje a gente vai trabalhar muito com restrição de abertos básicos. Então, por exemplo, se eu tiver dois elementos F e G em R com F menor ou igual a G, lembra que a gente definiu isso aqui quando isso aqui acontece, certo? Então, a gente sabe que esse aberto básico aqui, induzido por G, ele está contido no aberto básico induzido por F, certo? E aí nós vimos que isso aqui era equivalente a dizer que o G estava no radical do ideal gerado por F. E aí eu vou denotar, já que quando F é menor ou igual a G, eu tenho essa inclusão, a gente vai denotar essa restrição aqui, ó, por Fg, tá? Vou colocar Fg assim, quando F for menor ou igual a G, a essa restrição aqui, ó, a restrição do feixe O spec de R entre esses dois abertos aqui, né? Eu posso restringir desse aberto ao seu aberto contido spec RG, tá bom? Então olha só para não escrever essa parafernália toda, eu vou escrever simplesmente assim, tá? A restrição do aberto básico induzido por F ao aberto básico induzido por G, tá? Quando F é menor ou igual a G, tá bom? Então são algumas notações que eu vou fixar para a gente poder trabalhar de maneira um pouco mais, até para melhorar a explicação mesmo, porque senão a gente pesa muito a notação, e aí, bom, nós não somos escravos da notação, né? É o contrário, é a notação que está a nosso serviço, tá? Então é assim que a gente vai proceder. Bom, e o primeiro resultado que nós vamos provar hoje é esse daqui, ó. Se nós tivermos dois elementos no anel, com F menor ou igual a G, então
o seguinte diagrama é comutativo. O seguinte diagrama comuta. Qual diagrama? Bom, se eu tenho F menor ou igual a G no anel R, eu tenho, primeiro, eu tenho uma localização aqui de R por F, eu tenho uma localização aqui de R por G, tá? E conectando essas duas localizações, nós temos aquela função φ f g, tá bom? Também temos a seção do feixe no espectro nesse aberto básico aqui, induzido por esse elemento f, certo? Temos também aqui a seção do aberto básico induzido por esse elemento g, tá? E aqui nós temos o morfismo restrição, tá? Uma vez que quando f é menor ou igual a g, a gente tem que esse aberto básico está contido nesse, nós definimos a restrição. Aqui é aquilo que nós vamos chamar aqui de restrição FG, tá? Que é a restrição dessa seção a esse aberto menor, tá? Que eu estou denotando aqui pela restrição FG, tá bom? É só uma anotação. Essa aqui é a restrição dessa seção desse aberto até essa, tá? E aí na última aula, o grande assunto da aula foi provar que aqui nós temos isomorfismos. Aqui eu tenho um isomorfismo que nós denotamos por gama RF, era um isomorfismo entre essa localização e essa seção, e aqui a gente tem um isomorfismo correspondente ao elemento G. Tá? Então essas duas coisinhas aqui, esses dois morfismos verticais são isomorfismos. E aí o que nós vamos provar nessa proposição é que esse diagrama ele é comutativo. Tá? E aí, categoricamente falando, o que nós estamos dizendo é que, de certa forma, uma vez que eu tenho um diagrama que comuta entre esses dois morfismos, onde os morfismos verticais são isomorfismos, então, de certa forma, eu mais do que consigo identificar cada localização dessa como essa seção. Na verdade, esse morfismo que conecta as diferentes localizações pode ser identificado como essa restrição. Então lembra que nas últimas aulas, isso aqui já é um primeiro pagamento de uma dívida que eu tinha com vocês. Porque quando eu comecei a preparar os materiais para construir o feixe no espectro primo, eu falei com vocês que esses morfismos teriam um papel fundamental. E de certa forma, as restrições do feixe que nós construímos entre abertos básicos nada mais são do que essas funções que nós definimos. Tá? Então se você quiser identificar a restrição desse feixe entre abertos básicos com essa função, agora você está categoricamente autorizado a fazer. Porque categoricamente falando, quando você tem dois morfismos, aqui esse diagrama vive num mundo maravilhoso chamado categoria dos anéis. Então aqui você está no universo dos anéis. Quando a gente diz que tem um morfismo aqui e um morfismo aqui, e eu consigo conectar esses dois morfismos por dois isomorfismos nesse ambiente, de certa forma nós estamos dizendo que esse morfismo é isomorfo a esse morfismo. Tá? Quando você está numa categoria, você pode considerar a categoria cujos objetos são os morfismos entre objetos, e os morfismos nessa categoria são par de morfismos que fazem um diagrama desse comutar. E um isomorfismo nessa categoria de morfismos é justamente um par de isomorfismos que faz esse diagrama comutar. Então nessa categoria dos morfismos de anéis, nós estamos dizendo que esse morfismo é isomorfo a esse. Tá? Então sempre que você quiser e for útil, você pode muito bem identificar essa restrição, que talvez tenha uma cara um pouco muito não amigável, com essa função que já tem uma carinha mais fácil de lidar, tá bom? Então a gente vai provar esse resultado, tá? Eu vou apagar aqui o que não interessa, na verdade tudo aqui interessa, mas mantenham aí na memória de vocês, ou voltem no vídeo se vocês quiserem. Eu vou apagar esses dois quadros então para a gente começar a demonstrar esse resultado, e esse daqui especificamente não é tão difícil de demonstrar, tá? A gente vai gastar mais tempo no próximo resultado, ele mesmo vai ser aquilo que vai gastar praticamente todo o tempo restante da aula, tá bom? Então como é que a gente demonstra isso? Vamos usar a hipótese. Então como f é menor ou igual a g, então o que nós sabemos é que o g está no radical
do ideal gerado por F, então isso implica que existe um M, né, natural e um Rzinho, um elemento no anel R, tais que o G elevado a M é igual a F vezes R, tá? A gente precisa de uma igualdade desse tipo para a gente explicitar a função φfg, tá bom? Então vamos começar a calcular, vamos pegar um elemento arbitrário desse domínio em comum e vamos verificar que se eu jogar daqui para cá é a mesma coisa que jogar daqui para cá, tá? Então olha só, vamos pegar um elemento arbitrário A sobre F elevado a N pertencente à localização de R por F, tá? Eu estou dizendo que o A está em R e o N aqui é uma potência não negativa inteira qualquer, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. Quem é gama RG composto com φ FG de A sobre F elevado a N. Então, isso daqui vai ser gama RG. Aí aqui eu vou usar essa escrita aqui para descrever o que é isso daqui. Então, isso aqui é o A vezes R elevado a N, que é esse Nzinho aqui, sobre o G elevado a Mn, certo? É assim que nós definimos a função φfg. E aí, se a gente lembrar do que nós fizemos na última aula, essa função gama RG, ela sai da localização por G e leva nessa seção aqui que é formada por uma sequência, certo? Isso aqui então é uma sequência com termos onde aqui o P varia no spec, no aberto associado ao G, certo? No aberto associado ao G. E quem que vai entrar aqui? Ó? Eu vou jogar essas frações que estão no RG, vou jogar essas frações em RP. Tá? Eu faço isso usando a função a gente denotava por... aqui está o G, né? Então aqui é GP. Foi assim que a gente denotou, né? A função que sai do RG para o RP, né? Isso aqui aplicado nessa fração. A vezes R elevado a N sobre G elevado a Mn. Tá bom? Ótimo. Tá? Agora, isso daqui, isso aqui é uma sequência de termos, certo? São todas essas frações vistas em RP com P variando nesse conjunto de ideais primos que não contém G como elemento. Tá? Agora, isso daqui pode ser escrito, já que é só essa função θ só muda o ambiente da fração, isso aqui nada mais é do que eu olhar essa fração, A vezes R elevado a N, Gmn, no ambiente RP, tá? Por isso que eu coloquei esse parênteses aqui, e aí eu vou olhar para essa sequência variando esse aberto aqui, ó. Esse aberto básico. Só que aqui embaixo agora faz sentido agora a localização é pelo ideal primo P. Então no denominador estão permitidos todos os elementos que não pertencem a P, tá? Então como o G não pertence a P, certo? Como o G não pertence a P, nem F nem R podem pertencer a P, porque P é um ideal primo, tá? Então, como eu estou variando em todos os ideais primos que não contêm G como elemento, o fato do G não pertencer a P já obriga a F não pertencer a P, nem R pertence a P para esses ideais primos aqui, tá? Então, aqui dentro eu posso fazer essa conta aqui, ó. Me é permitido fazer isso daqui, ó. Isso aqui é A, R elevado a N, sobre... Quem é G elevado a Mn? É isso daqui elevado a N, certo? Então vai ficar F elevado a N vezes R elevado a N. Essa fração aqui eu estou vendo lá em RP. E aqui eu estou olhando para os RPs tais que o P não contém G. Não contém G. Tá? Agora, o que vai ser isso? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Dentro do RP aqui, eu posso cancelar esse R elevado a N com esse R elevado a N. Porque o que vai sobrar aqui é alguém que não está em P também. Tá? Então aqui o que vai sobrar é A sobre F elevado a N, P, onde o P aqui varia no spec RG. Certo? Só que isso daqui, ó, pela definição de restrição, isso daqui é justamente a restrição desse camarada aqui, ó.
é a restrição do espectro, é a restrição do aberto básico associado a F ao aberto básico associado a G, que eu estou denotando assim, lembra? Desse elemento aqui, ó, A sobre F elevado a N, P, aí aqui, ó, é essa sequência com P, variando agora no aberto básico associado ao F, tá? Aí eu estou aplicando a restrição nisso tudo. E quando eu restringo essa sequência apenas os ideais primos que estão no aberto induzido por G, eu caio exatamente nisso. Só que aqui dentro, isso aqui por definição, eu vou aplicar restrição em quem? Aqui eu vou compor com quem? O resultado disso que está aqui dentro é justamente o gama RF do AF elevado a N. Tá? Porque quando eu faço gama RF do AF elevado a N, eu estou eu estou colocando todas as frações, eu estou colocando em todos os ambientes possíveis onde isso daqui pode estar numa localização para um ideal primo. Assim como essa conta que eu fiz aqui, ó. Daqui para cá, ó. Eu olhei para todas essas frações, ó. Isso é igual a isso daqui, ó, tá? Aí você faz a conta parecida, só que com F. Quando você aplica gama RF nessa fração, que está em RF, o que você obtém aqui é justamente essa sequência aqui dentro, tá? E aqui está a restrição do lado de fora. Mas olha só o que a gente conseguiu. Isso daqui, aplicado nesse cara, é igual a esse daqui, aplicado nesse mesmo cara de RF, tá? Então, no fim das contas, nós pegamos o elemento arbitrário aqui e mostramos que essa composição aqui é essa composição aqui. Fechou, morreu o problema, tá? Então, demonstrado o resultado, esse não teve grandes dificuldades, né? E agora sim, usando isso daqui, nós vamos para o grande objetivo da aula de hoje, que é mostrar a próxima proposição, que eu vou declarar o enunciado dela, ao contrário do que eu fiz anteriormente, que eu mostrei primeiro o enunciado formal e depois mostrei um enunciado alternativo. Eu vou mostrar primeiro o enunciado alternativo e depois eu formalizo. Então, o enunciado alternativo é esse daqui, ó, para quebrar a surpresa e já para mostrar a surpresa para vocês. Where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo. Então agora vamos ao enunciado formal, finalmente. Qual é a grande estrela da aula de hoje? É esse resultado. Se eu tiver então um ideal primo, se o nosso objetivo é descobrir como reconhecer ou identificar de maneira um pouco mais palpável qual é o estoque desse feixe num ponto qualquer do espectro, a gente vai conseguir, a imagenzinha que eu já falei, que eu já mostrei agora, já revelou quem é, né? E a gente vai conseguir esse isomorfismo dessa forma. Então, se eu tiver um ideal primo qualquer, essa função aqui, ó, que eu vou denotar por gama RP, e sai na localização de R por P. Então isso daqui vai ser o estoque, tá? A menos de isomorfismo do feixe do espectro primo. E como é que essa função vai ser construída? Ó, eu vou pegar uma fração A sobre S, que está em RP. Então o A está em R e o S não está em P, tá? E vou construir um germe desse jeito aqui, ó. O aberto, primeiro, lembra que aqui eu preciso ter um aberto do espectro, né? Então esse aberto vai ser esse daqui, ó. Vai ser o aberto básico associado a esse S aqui, ó. Tá bom? E lembra que esse aberto aqui tem que conter o ponto P. E contém, porque quando eu pego uma fração aqui na localização por P, o denominador não pertence a P, tá? Então esse aberto básico contém P como ponto, como elemento, tá? E aqui eu vou aplicar a função gama RS nessa fração A sobre S, vista agora, essa fração agora eu estou vendo como alguém que está nessa localização aqui, ó, tá? No RS, tá? E isso daqui, lembra que isso aqui joga, via essa função, joga aqui, ó, nessa seção aqui, ó, desse aberto básico, tá? A gama RS faz isso, tá? Então assim, e aí eu vou tomar o germe disso no ponto P, tá? Então, a princípio, no sentido de que o germe desse par pertence a esse conjunto, beleza, tá? Por definição, porque isso aqui é um aberto
que contém o ponto P, e isso aqui é uma seção desse aberto. Tá? Então ótimo, sem nenhum problema. O desafio que a gente vai ter aqui, a princípio, vai ser mostrar que isso não depende do representante. Tá? Isso a gente vai ter que mostrar, não depende do representante da fração aqui, tá bom? Mas um dos sentidos de boa definição já está feito automaticamente. Tá? Então isso daqui nós vamos mostrar que é um isomorfismo de anéis. E a gente tem a inversa de maneira explícita também, cujo inverso é essa função aqui, ó, gama RP a menos 1. Como é que vai ser a cara da inversa dela? Vai ser assim, ó. Ele vai sair do stalk e vai na localização, faz o que? Um elemento qualquer, a cara geral de um elemento aqui é dessa forma, né? U aberto no espectro, contém P, e um G, que é alguém que está em O, spec R de U, né? Então assim, alguém que é desse tipo, né? Um elemento genérico, ou geral, desse cara, digamos que o G tem que satisfazer isso daqui, né? O G tem que fazer isso daqui, precisa satisfazer isso. Então, em particular, o G é uma sequência desse tipo aqui, ó. GT com T pertencente a U, certo? E cada GT pertence à localização de R por T para todo T em U. Né? T aqui eu estou um ideal primo, não está variando nenhum. Então, como eu estou pegando o stalk em P, se eu pegar o GP especificamente, isso está na localização de R por P, tá? E essa função que nós vamos mostrar que está bem definida é um morfismo de anéis e vai ser exatamente a inversa dessa função aqui, tá bom? Então, e aí com isso nós vamos mostrar em particular que esses dois caras são isomorfos. Então a gente vai dedicar um bom tempo agora da aula a provar essas coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos mostrar que essa função está bem definida e que essa função é um morfismo de anéis. Depois a gente vai mostrar que essa função aqui, que eu vou dar um nome para ela, está bem definida e é um morfismo de anéis. E depois nós temos que compor compor essas duas funções das duas formas possíveis, né? E mostrar que em ambas as formas o resultado é a identidade. Tá? Com isso, então, a gente vai ter terminado o nosso trabalho. Tá? Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar com a parte aqui. Eu vou apagar esse meio aqui, porque isso daqui era só para explicar para vocês o porquê que, por exemplo, isso aqui está bem definido no sentido do elemento pertencer aqui, mas a gente tem que mostrar também que não depende do representante de classe, já que isso aqui é um germe, então, se eu trocar aqui por VH, será que o HP vai ser a mesma coisa? A gente precisa verificar. Beleza? Então a gente vai começar a trabalhar nessas coisas, nessas burocracias agora. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar vai ser mais, vocês vão ver que vai ser um pouco mais trabalhoso trabalhar em cima dessa função. Essa função que vai dar um pouco mais de trabalho do que essa. Tá? Então eu vou começar a trabalhar nessa daqui primeiro, aproveitando que a gente está com energia. Tá? Vamos começar pelo mais difícil primeiro. Então a primeira coisa que a gente vai mostrar é que essa função está bem definida. Tá? É o nosso primeiro desafio. Vamos mostrar que essa função está bem definida. E aí vai ser fundamental para nós usar a proposição anterior. Ela vai facilitar, apesar de que ainda dá um certo trabalho, mas mesmo assim vai ser fundamental, tá? Para a gente trabalhar com ela. Tá? A proposição anterior vai facilitar bastante esse trabalho, tá bom? Então, eu já falei para vocês que se um elemento está aqui em RP, essa coisa está aqui. Então, quanto a isso a gente não tem problema. A dúvida, aquilo que a gente tem que checar mesmo, é se isso não depende do representante de classe. Tá? Então, se a gente vamos pegar aqui duas frações, A sobre S, P, e B sobre T, P, aqui na localização, por P, e suponha, e vamos supor que esses dois caras são iguais, eles têm potencialmente representantes diferentes, com estéticas diferentes, mas eles determinam o mesmo elemento na localização. Então vamos supor que o A sobre S em RP é igual ao B sobre T em RP. Tá? Então,
pelas características que essa localização tem, essa igualdade deve implicar que existe um C que pertence ao complementar do ideal primo P, tal que o C vezes a diferença dos produtos cruzados, que é TA menos SB, isso é zero em R, certo? Ou seja, a gente tem em particular que o CTA é igual ao CSB, tá? Isso aqui vai ser fundamental. Vou até circular aqui porque a gente vai precisar disso em algum momento, tá? Só para não perder de vista as coisas que a gente precisa, só um rascunho aqui rápido. Se eu quero mostrar que essas duas coisas são iguais, ó, espera que é esse aberto básico aqui, e isso daqui é igual. Esse germe é igual a esse daqui, ó. A gente quer mostrar isso, né? A grande dúvida é essa. Vou fazer um rascunho aqui porque essa é uma das partes mais difíceis aqui desse teorema. Gama RT B sobre T no ponto P, tá? O que a gente precisa então é encontrar, ó, eu preciso encontrar um aberto aqui que esteja na interseção entre esses caras, de modo que a restrição desse pelo feixe no espectro primo seja igual à restrição desse pelo espectro primo, tá? Então nós vamos ver que esse aberto que a gente vai encontrar é um aberto básico e ele vai ser um cara que depende desses termos aqui, CTS, tá? Lembra que eu preciso de um aberto que contém um ponto P. Então não vai ser à toa, vai parecer que isso surgiu do nada, tá? Mas não foi. Você faz uma continha ali, você vê qual aberto que você precisa para usar o diagrama anterior, e quando vocês perceberem que tudo está se encaixando perfeitamente aqui, não pense que veio algo superior em mim que eu já enxerguei lá na frente sem fazer contas antes. Não é assim que funciona a matemática, gente. Eu fui digamos que eu fui desenvolvendo o que eu preciso para chegar nisso, e aí as coisas que eu fui desenvolvendo foram me informando bons candidatos, e aí eu fui tentando, e aí apareceu um bom candidato lá e depois eu verifiquei que aquilo dava certo. Às vezes aparece um que não dá certo, aí você faz uma modificação até que surge um que dá certo, tá? Então, por mais que na demonstração aqui eu escrevo de maneira linear, a ideia não é essa, né? Matemática não se faz assim, não é todo o resultado, quando você olha para o enunciado, a demonstração já vem na ordem bonitinha na sua cabeça. Esquece, não é assim que funciona, tá bom? Então, eu vou fazer essa escolha que eu vou fazer aqui agora, mas ela não vem do nada não, ela veio de tentativas lá no futuro, lá na frente, digamos assim, que me motivaram a tomar isso como escolha, tá? Então, ó, eu vou tomar, já que eu preciso, ó, primeira coisa, já que eu quero um aberto básico que contém P, eu preciso de um elemento que não pertence a P, tá? As coisas que eu sei aqui que não pertencem a P são S, T e C, tá? E aí vai ser interessante tomar um elemento dessa forma aqui, ó. Eu vou tomar U como C vezes S vezes T. CST. Tá bom? Uma mineradora famosa aí. Com isso, o que vai acontecer, ó? Bom, a gente já tem imediatamente o que acontece quando eu tomo U dessa forma aqui, ó. O T é menor ou igual a U, certo? Porque o U está no ideal gerado por T, e o S também é menor ou igual a U, porque o U também está no ideal gerado por S. E também vale, isso acontece e também vale isso aqui, ó. O U não pertence a P. Tá? Então isso implica, por exemplo, que o ideal primo P que eu estou trabalhando aqui está nesse aberto básico, induzido por esse elemento, tá? E mais, deixa eu colocar aqui agora, vou apagar isso aqui, tá? E acontece isso daqui também, ó. Já que eu tenho essas duas desigualdades, tanto esse aberto básico aqui está contido no aberto básico de S, e também isso aqui acontece, ó. E esse aberto básico aqui está contido nesse aberto básico aqui. Então, se eu precisar trabalhar com as restrições,
a proposição anterior vai me ajudar nisso, tá? A ideia vai ser trabalhar, já que eu falei com vocês que eu preciso de trabalhar com restrições para verificar que eu tenho a igualdade desses caras correspondentes num aberto básico, nós vamos tentar mostrar isso daqui, ó, que a restrição de S, ou seja, do aberto básico associado a S em U, desse cara aqui, ó, gama RS A sobre S, a gente vai tentar mostrar que isso aqui é verdade. E T agora, gama RT B sobre T, tá? É isso que a gente vai tentar provar. Porque se eu conseguir provar isso aqui, ó, pela definição que nós demos do Stokes, como germes, né, como uma classe de equivalência de coisas que localmente são iguais, para abertos que contém o ponto que eu estou stalkeando, né, que você está perseguindo, se a gente provar isso daqui, acabou o nosso problema, tá? Acabou o nosso problema, tá bom? Então esse vai ser o nosso objetivo agora, é provar isso daqui. Só que como estão aparecendo essas restrições, nós vamos perceber que vai ser útil usar os diagramas anteriores, para a gente não abrir essas contas aqui de novo, tá? Para a gente tentar aproveitar o que a gente fez. Então, uma igualdade que vai ser importante para nós concluirmos isso, eu vou apagar isso aqui agora, mas eu só estou informando vocês que esse é o nosso objetivo agora, tá? Só para não perder de vista. Observe que se a gente provar isso aqui, acabou. É isso que a gente quer provar. Então, uma igualdade que vai ser legal provar vai ser essa daqui, ó. Que aí, usando o diagrama anterior da proposição anterior, vai ficar legal da gente conseguir provar. Então, a gente afirma que isso aqui acontece, e é bem fácil, ó. Já que o diagrama anterior ele envolve aquelas funções φ, então elas vão ter que entrar na jogada de alguma forma, concordam, né? Então a gente vai mostrar facilmente que isso aqui acontece, ó. Quando eu jogo essa fração aqui, A sobre S, que está na localização por S, né? Vendo ela como alguém que está na localização por S, e isso aqui agora está em RU, certo? E eu jogo isso aqui, ó, φt, lá no RU também, de B sobre T. Falar que A sobre S é igual a B sobre T não faz o menor sentido, tá? Você está falando de duas coisas iguais em ambientes potencialmente diferentes. Você está em universos paralelos, tá? Agora, eu olho para isso, para o A sobre S, e para o B sobre T, e jogo eles num lugar em comum, que é isso aqui, ó, RU. Eu vou mostrar que aqui dentro eles são iguais, via essas funções φ, tá? Então a gente vai mostrar que isso aqui é igual. E essa igualdade vai nos ajudar a mostrar aquela igualdade anterior que eu falei para vocês que resolveria o nosso problema. E aqui vai ser bem fácil mostrar isso. Olha só como é que a gente prova isso. Para isso a gente vai usar esse verdinho aqui que eu circulei, tá? Então olha só, observe, fato, temos que quem é φSU de A sobre S. Pela definição de φSU, eu preciso saber como que U se escreve em relação a S, né? Por definição, U... Ficou feio aqui esses dois pontos, né? U é CST. Então, o que falta para ele, o que falta para o S ser U é CT. Então, quando eu aplico essa função, eu repito o numerador, lembra, né? A vezes. Qual é, entre aspas, não é bem a diferença tecnicamente falando, mas o que falta para o S ser U? Falta CT. Então, você coloca CT aqui. Sobre, vai ter que ser uma potência de U, certo? Já que isso aqui vai cair no RU. Agora, qual potência vai ser? Entra esse número aqui. Ah, tá, né? Aqui seria CT elevado ao número que está aqui na potência, de modo que isso aqui é igual, né? Mas aqui é só 1, tá? Então não vai ter nada. Então, aqui é CT elevado a 1 mesmo. E aqui é U elevado a esse 1 aqui, do S, e esse 1 que está no U aqui, tá bom? Então aqui é 1 vezes U, que é U, certo? Só que o ACT, aqui ó, ACT é CSB. Então isso aqui lá no RU, isso é CSB sobre U, tá? Aí espertamente aqui, ó, eu vou separar isso assim, ó. Em vez de escrever CSB, eu vou colocar B vezes CS. Por quê? Porque isso daqui me dá a imagem certinha do φ TU em B sobre T, tá? Porque para calcular isso daqui, ó, o que falta para o T chegar ao CS? Então tá aqui, ó, B vezes CS. E aqui embaixo vai aparecer quem?
U elevado a essa potência 1 do t e essa potência 1 do u, pela definição da função φ. Então a gente conseguiu obter essa igualdade, tá bom? E aí, a partir dessa igualdade, nós vamos mostrar que aquelas restrições ali funcionam muito bem usando os diagramas anteriores, tá? Então eu vou apagar, deixa eu ver, eu vou apagar esses dois quadros. Acho que a gente pode apagar esses dois quadros aqui, vou deixar só aquele ali. Vou anotar só o que interessa aqui, para a gente voltar a fazer o que a gente precisa. Então aqui eu apaguei ao máximo que eu pude aqui e deixei anotado só o que interessa para a gente por enquanto, tá? Esse amarelinho que eu vou tentar não apagar mais dele, a gama, que é a função que a gente está tentando provar que é bem definida. Essa xi aqui é a inversa, né? É que eu vou tentar mostrar também que está bem definida e que é a inversa dessa, tá? Eu dei o nome para isso aqui de xi. Depois a gente vai trabalhar nela ainda. E aqui é a igualdade que a gente acabou de obter, tá? E aí pela proposição anterior, o que acontece? Ó? Pela proposição anterior, a gente tem dois diagramas que comutam aqui. Ó. A gente tem o seguinte, ó, eu vou colocar as duas coisas aqui, eu vou fazer o desenho aqui primeiro. Ó. Primeiro a gente tem o S menor ou igual a U, certo? Então pela proposição anterior, se eu tenho aqui o RS e o RU, aqui eu tenho φSU, por isso que apareceu aqui. Aqui eu tenho gama RS, aqui eu tenho a seção do aberto básico envolvido aí na história. Aí aqui eu tenho a restrição para outra seção do aberto básico associado ao U. Aqui é o gama RU. E aqui é aqui é justamente a restrição, né? A restrição desse aberto básico, S, a esse aberto básico induzido por U, tá? Então a gente tem esse diagrama comutando, então a gente tem isso daqui, ó. Vou só escrever aqui agora. Então temos que gama RU composto com o φSU é igual a quem? A restrição do aberto básico associado a S ao aberto básico associado a U, composto com gama RS, tá? E a gente também tem um outro diagrama aqui, ó, associado ao T agora, tá? Se você passar aqui um T por cima, T, aqui, bro, T, e aqui T, você também tem esse diagrama comutando pela proposição anterior, tá? Então a gente tem uma outra igualdade aqui também, ó. Gama RU composto com, aqui é T também, né? Composto com φTU. Isso tem que ser igual à restrição de T a U, né, do aberto básico associado a T ao aberto básico associado a U, composto com gama RT, tá? Então é por isso que nós temos essas duas igualdades que vão ser fundamentais agora, tá bom? Deixa eu apagar esse diagrama aqui agora. E a gente vai provar aquela igualdade que eu tinha colocado aqui, que eu falei que vocês queriam resolver o nosso problema. Então olha só o que vai acontecer. Logo, quem é a restrição, então a restrição de SU do gama RS de A sobre S, isso aqui, lembra, eu quero mostrar que é isso daqui, ó, a restrição de T, do aberto básico a T, ao aberto básico do U, do gama RT, B sobre T. Se eu chegar nisso daqui, acabou o meu problema. Eu quero mostrar que é igual aquilo ali, tá? Vamos ver se é. Não sei, vamos ver se é. Então, vamos lá. Isso daqui, ó, é a composição disso com isso. Tá aqui, ó. Então eu posso usar que isso é isso daqui, ó, tá? Então, por essa igualdade aqui, ó, isso é gama RU de quem? Do φSU do A sobre S. E agora eu vou usar essa igualdade aqui. φSU do A sobre S é o φTU, então o gama RU eu repito aqui fora. Isso daqui vai ser o φTU do B sobre T. Certo? Aí agora apareceu isso daqui, ó. Gama RU, φTU, eu volto. Por essa igualdade aqui, isso é a restrição
do aberto básico associado ao T ao aberto básico associado ao U, do gama RT do B sobre T. Beleza? Fechou. Então, provamos aqui. Isso é igual a isso como a gente gostaria que fosse. Tá? Então, isso prova, logo, o que isso prova? A função gama RP está bem definida. A função gama RP está bem definida, tá? Então isso fecha a primeira afirmação de hoje, uma das mais difíceis talvez, difíceis assim, longas, né? Porque a gente tem muita coisa para verificar. Isso mostra que a função gama está bem definida. Aí, agora a gente vai continuar trabalhando na função gama, essa daqui, e vamos mostrar que ela é um morfismo de anéis, tá bom? Depois disso a gente vai trabalhar na XI, que é mais fácil de trabalhar, e aí sim depois mostrar que as composições dão identidade. Temos um longo caminho pela frente ainda. Então se você quiser dar um pause, tomar uma água, me xingar, enfim, desabafar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Então agora vamos mostrar que gama RP é um morfismo de anéis. Tá? Então para isso eu vou pegar dois elementos arbitrários aqui do domínio e mostrar que preserva a soma, preserva o produto e preserva a unidade, né? Preserva a unidade é rápido, é tranquilo. Então vamos para a soma do produto primeiro que dá mais trabalho. Então de fato, vamos começar o nosso trabalho aqui. Seja A sobre S, P e B sobre T, P, dois elementos quaisquer em RP. Então, primeira coisa, soma. Vamos começar aqui. Então, primeiro, quem é gama RP da fração AS mais B sobre T? Isso daqui vai ser... Bom, vamos somar as frações, né? Isso aqui está tranquilo. Então, isso aqui vai ser gama RP. A soma das frações, então, é TA mais SB, isso, sobre ST, né? Aí essa fração aqui dentro da localização já é por P. Tá? E aí, pela definição da função, isso aqui vai ser qual gérmeo? O aberto vai ser o aberto básico associado ao denominador, que quando for interessante a gente vai quebrar isso aqui como uma interseção dos dois abertos, né, a S e T, por enquanto vamos deixar assim. E aqui isso vai ser gama, a função gama RST, tá? De TA mais SB sobre ST. Beleza? Agora a gente vai trabalhar, a gente vai ficar trabalhando só aqui, ó, por enquanto, tá? Então isso aqui é igual a espectro RST, que eu não vou mexer por enquanto. E aqui eu posso quebrar aqui dentro, dessa forma aqui, ó. Eu tenho que ter cuidado com o denominador aqui, porque essa coisa aqui dentro está na localização por ST agora, tá? Então eu não posso deixar nada aqui sem o ST no denominador. Mas eu posso escrever assim, ó, TA sobre ST, né? Mais SB sobre ST. Isso aqui eu posso fazer. Aí eu vou tomar o germe disso no ponto P, certo? Aí agora eu uso que isso daqui, ó, esse camaradinho aqui, é um morfismo de anéis. Então aqui, ele aplicado na soma, é a soma dele aplicada em cada um. Tá bom? Então isso daqui, e a gente vai usar aquele diagrama de novo, hein? Isso aqui então é o aberto básico associado ao ST. E aqui vai ficar a função gama RST em TA sobre ST, mais a função gama RST aplicada em SB sobre ST. Aí aqui eu fecho o germe disso no ponto P. Tá? Aí aqui, se vocês observarem bem, o que vai ficar? Ó? Isso aqui, ó, é o spec, é o aberto básico, que eu vou ficar repetindo aqui a vida inteira por enquanto. E aqui vai ficar o que? Esse é o gama RST disso aqui, ó, do φ SST de A sobre S.
Tá? Quando você faz o φ S ST de A sobre S, aparece justamente o AT sobre ST. Tá? Só você calcular essa função direitinho. Mas vai dar exatamente isso, sem grandes dificuldades. Né? O ST, o S para chegar ao ST, falta só o T. Então por isso que tem o T multiplicado aqui em cima. E aí por que isso aqui aplicado no A sobre S dá essa fração? O AT por essa razão e o ST aqui embaixo é elevado a 1 e um outro 1 que é ST elevado a 1 é igual a ST. Tá? Então é 1 vezes 1, por isso que não apareceu nada aqui, só a unidade mesmo. Né? Então é isso, mais o gama R ST do φ T ST do B sobre T, mesma coisa, tá? Bem análogo. Ótimo. E aí agora isso aqui, eu tomo o germe no ponto P. Tá? E aí agora eu uso aquele diagrama comutando. O S é menor ou igual ao ST e o T é menor ou igual a ST. Então vão aparecer restrições razoáveis aqui. Isso aqui então vai dar o espectro, o aberto básico associado ao ST. E aqui vai aparecer quem? Ó? Aqui vai aparecer a restrição de S a ST, tá? Ou seja, a restrição do aberto básico induzido por S é o aberto básico induzido por ST, e esse aberto básico induzido por ST está contido no induzido por S, porque esse daqui, ó, lembra que isso daqui, vou colocar aqui, ó, espectro de R, esse aberto básico aqui induzido por ST é a mesma coisa que essa interseção aqui, ó. Tá? A gente vai usar isso daqui, tá bom? Então, aqui vai dar a restrição desse aberto básico a esse, aplicado em quem? Aplicado no gama RS do A sobre S. Tá? Somado com, vou colocar aqui, tá? Essa continuação aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, aqui somado, tá? Aqui do lado aqui ainda, somado com a restrição de, aqui é de T a ST, ou seja, do aberto básico induzido por T ao aberto básico induzido por ST, da função gama RT B sobre T. Tá? Só que, como aqui é interseção, isso daqui é justamente... deixa eu colocar um colchete maior aqui, né? Como isso aqui é interseção, então pela definição de soma no estoque, isso aqui é exatamente essa soma aqui, ó. Aí, carro abençoado. O aberto básico induzido por S. Aí aqui eu tenho o gama RS associado ao A sobre S, somado com o aberto básico associado ao T, com o gama RT de B sobre T. Por definição, a soma desses dois germes, lá, lembra lá do estoque, em qualquer feixe que nós vimos? A definição de soma que nós demos é você restringir os dois à interseção, que é isso, e aí você soma esses dois lá no ambiente onde você consegue somar eles em comum. Né? Esses dois somados não fazem sentido a princípio, porque isso está numa seção e isso está em outra. Mas você empurra eles para a mesma seção e soma eles dois lá dentro, tá? Usando a restrição, tá bom? Agora, essa primeira expressão aqui, ó, essa primeira expressão aqui é justamente o gama RP de quem? Da fração A sobre S na localização RP. E essa segunda expressão aqui é justamente o gama RP na fração B sobre T lá no RP, tá bom? Então o que a gente mostrou? Que o gama da soma, tá aqui ó, gama da soma é o gama da primeiro mais o gama do segundo, tá? Então a função gama preserva a soma. Então agora vamos mostrar que essa função preserva o produto, tá? Peguei dois caras quaisquer aqui, vamos mostrar que ela preserva o produto então. Então o gama RP de A sobre S multiplicado por B sobre T, isso é, pela definição de produto, isso é AB, né, sobre ST, tá? Lá no RP. E aí, bom,
pela definição da função gama, isso daqui vai ser o quê? Vai ser o aberto básico induzido pelo elemento que está no denominador, que é ST. E aí eu vou usar a função gama das localizações por elementos, RST, aplicado nessa fração na localização por ST. AB sobre ST. Aí aqui nós vamos ser espertos, para poder usar que isso aqui é um morfismo de anéis, eu vou escrever essa coisa assim, ó. Olha a malandragem aqui. O AB sobre ST eu posso escrever assim, ó, como AT sobre ST vezes o BS sobre ST, certo? É meio que multiplicar T em cima, T embaixo, depois S em cima e S embaixo, tá? É só porque eu preciso de manter o ST no denominador. Eu não posso tirar, não posso cortar, deixar só o S aqui, porque ele já não estaria bem definido nessa localização. Como esses dois elementos estão em RST, que é o domínio dessa função, e eu sei que isso daqui, pela última aula, é um morfismo de anéis, então sim, eu posso usar esse fato, que isso aqui preserva o produto, vai ficar assim, ó. Aqui vai ser o mesmo aberto básico. Aí aqui vai ficar o gama RST do primeiro, AT sobre ST, vezes o gama RST do BS sobre o ST. Aí aqui daqui para frente vai ser a mesma coisa que para soma, tá? Basicamente vai ser a mesma coisa, porque agora a gente vai colocar a função φ na jogada. Isso daqui, ó, vai ser, vou repetir aqui o aberto, spec R ST. Aí aqui eu vou colocar gama RST de quem? Eu vou escrever AT sobre ST como sendo isso daqui, ó, φS ST do A sobre S. Tá? É a mesma explicação que nós fizemos anteriormente. Isso daqui multiplicado, tá? Deixa eu colocar o colchetão aqui. Isso aqui está multiplicado, tá bom? É isso daqui vezes o que eu vou colocar agora. Gama RST do φT B sobre T. Tá bom? Isso aqui multiplicado por isso daqui. Tá? Aí a gente usa a comutatividade do diagrama da proposição anterior. Tá? Isso aqui então vai ser esse aberto básico, ST. Aí isso daqui é a restrição de S. O G já ficou muito pequeno. Restrição de S a ST do gama RS A sobre S, multiplicado, tá? Não cabe aqui, vou colocar aqui embaixo. Está multiplicado pela restrição de T, do aberto básico ao T, ao aberto básico do ST, de gama RT, de B sobre T, aí mais um colchete aqui para compilar o germe disso no ponto P. Tá? Aí de novo, como isso aqui é a interseção dos dois abertos básicos, pela definição do produto que nós demos no estoque, isso aqui é justamente esse camarada aqui, ó, esse aberto básico associado ao S, gama RS de A sobre S, multiplicado pelo aberto básico aqui, do T, gama RT, B sobre T, o germe disso em P, e aí isso aqui por definição da função gama, isso é gama RP da fração A sobre S na localização RP, multiplicado pelo gama RP da fração B sobre S, B sobre T, na localização RP, tá bom? Então isso mostra gama do produto, é o produto dos gamas, isso mostra que gama preserva o produto, tá? Aí aqui a gente consegue mostrar rapidinho que ele preserva a unidade. Olha só, observe o seguinte, ó, que o gama RP da unidade aqui, ó, que é 1 sobre 1, isso aqui, pela definição,
é o aberto básico associado à unidade. E aqui é o gama R1 do 1 sobre 1. E aí, pela definição da função gama R1, primeiro, esse aberto básico associado a 1 é todo o espectro, certo? Nenhum ideal primo contém o 1. E aqui eu vou ter essa sequência aqui, ó. 1 é a unidade de todos os... Isso, é a unidade de todos de todas as localizações, tá? Quando você joga essa função gama da unidade na seção global, é justamente todas as unidades de cada um deles, porque a unidade das seções é a unidade do produto direto, então é o 1 de cada pedaço, né, desse produto direto. Então, só que isso aqui é o germe em P. Então isso daqui é o que? É o espaço total com a unidade do feixe, com a unidade da seção global. Então isso aqui, ó, é o spec R com a unidade, isso aqui é justamente a unidade da seção global. Aí quando você toma o estoque disso em P. Só que isso aqui, pelo que nós já vimos, quando você tem feixe de anéis, isso aqui é justamente a unidade do estoque, tá? Então isso aqui é o 1 do estoque desse feixe no ponto P, tá bom? Então a unidade é elevado na unidade, beleza? Então, gama, essa talvez seja a parte mais trabalhosa, digamos assim. Vão ter coisas mais trabalhosas, não, vão ter coisas trabalhosas, mas não tão trabalhosa quanto essa, tá? Então, temos estabelecido o que até agora? Que gama RP é um morfismo de anéis, tá? Agora a gente tem que mostrar que se está bem definida e é um morfismo de anéis e depois mostrar as composições. Bom, então agora falta não, né? Falta bastante coisa, mas o que nós vamos fazer agora é mostrar que se está bem definida, tá? Depois a gente mostra que é um morfismo de anéis. No que diz respeito a XI, as coisas vão ser mais simples, tá? Então vamos mostrar que ela está bem definida, né? Bom, cada GP está aqui em RP, então isso não é um problema. A gente tem que mostrar que ela não depende dos representantes de classe, né? Então vamos supor que eu tenha dois germes, né? VH aqui no estoque, escrever aqui embaixo, certo? Tais que no estoque eles são iguais, mas que UG é igual a VH em P, tá? Então, só lembrando, U e V são abertos no espectro que contém o ponto P, tá? E G e H são seções desse aberto pelo feixe no espectro primo. Então, pelo que já vimos no estoque, pela maneira como o construímos no geral, isso quer dizer que existe um aberto, então existe um aberto, W aberto, no espectro de R, tal que o P pertence a W, certo? E o W está contido na interseção de U com V. Não é só isso, né? E, principalmente, a restrição de U a W de G é igual à restrição de V a W de H. Tá bom? Fala do feixe do espectro primo, tá? Eu falei no início da aula que nas demonstrações aqui eu ia omitir aqui, porque a gente não está trabalhando em mais de um feixe, então aqui não tem tanta necessidade de ficar frisando na notação em qual feixe a gente está trabalhando, é no feixe do espectro primo. Certo? Agora, isso aqui está dizendo pela definição de restrição que isso aqui acontece, ó. Já que G é uma sequência de termos que estão ele é da forma GT com T variando em U, e cada GT está numa localização de R por T, pela definição até mesmo da natureza dos elementos que estão nas seções do feixe do espectro primo, isso aqui está nos dizendo que então essa sequência aqui, o GT com T em W, é igual, isso aqui é o resultado dessa sequência da restrição, né? O G originalmente é com T pertencente a U, todo mundo. Quando eu restringo a W, eu considero só as coordenadas, as téssemas coordenadas com T em W. Isso aqui tem que ser igual a HT com T em W.
Tá? Agora, duas sequências são iguais, ou dois elementos do produto direto são iguais quando termo a termo elas são iguais, certo? O GT é igual a HT para todo T pertencente a W. Agora, em particular, o P pertence a W. Tá? Então, em particular, se o P pertence a W, isso quer dizer então que o GP, ou seja, a pésima coordenada de G é igual à pésima coordenada de H. Isso aqui está dizendo então que Xi de UG é igual a Xi de VH. Tá bom? Então, de fato, essa função Xi está bem definida, ela não depende do representante de classe, dos representantes de classe. Tá? E, que era um morfismo de anéis, eu acho que vai caber aqui também, não é tão difícil. Xi é um morfismo de anéis. Por que isso é verdade? Então, de fato, se a gente pegar dois elementos quaisquer, se eu pegar dois elementos quaisquer, UG e VH no Stokes, então, vamos mostrar primeiro que essa função preserva a soma. Então, quando eu calculo Xi na soma de U com G mais a soma somado com o germe de H, isso aqui, pela definição de soma aqui dentro, é justamente o Xi da interseção de U com V, certo? Aí aqui eu restringo o G à interseção, mais a restrição de H à interseção, de V para VH, de V para U inter V, de H. Tá? E aqui eu pego o germe disso no ponto P, ótimo, tá? Agora, como a natureza desses elementos aqui são dados por sequências, isso aqui a gente pode escrever assim, ó, isso aqui Xi de U inter V. Quem é essa restrição aqui? Ó? Isso aqui é justamente a restrição de G a U inter V, é olhar para a sequência original GT e olhar só para as coordenadas que estão na interseção. Mas a mesma coisa em H, certo? Isso. Aí eu fecho aqui o germe em P e estou aplicando Xi nisso tudo. Aí agora, pela definição de soma, nesse contexto aqui, nesse ambiente, é somar coordenada a coordenada. Então isso aqui vai ser Xi, o aberto aqui é U inter V, né, que contém o ponto P, porque U contém P e V contém P, então esse aberto aqui contém P também. E aqui vai ser a soma de GT com HT, com T variando na interseção. Certo? E aqui eu pego o ponto P, pegando o germe nele. Agora, pela definição de Xi, o que ela faz? Ela pega um germe de uma sequência dessa e olha para a pésima coordenada. Ora, a pésima coordenada disso daqui é justamente GP mais HP, certo? Isso aqui é GP mais HP. Mais GP é justamente Xi de UG e HP, por definição, é Xi de VH. Tá? Então, isso aqui mostra que essa função preserva a soma. Tá? Agora, de um jeito absurdamente análogo, a gente mostra que ela preserva o produto também. Tá? A estética é a mesma, porque olha só, se eu quiser ver se preserva o produto, ó, eu vou pegar o produto aqui, aí, por definição de produto aqui, eu olho para a interseção e olho para as restrições e multiplico lá onde eu consigo multiplicar. Eu restringo no mesmo ambiente onde eu consigo multiplicar. Aqui, daqui para frente, vai ser o produto disso vezes o produto disso. Mas o produto no produto direto é o produto coordenado a coordenado. Então vai aparecer o produto. Tá? E aí, o que vai aparecer quando eu aplicar Xi, a pésima coordenada disso daqui vai ser GP vezes HP. Então aqui vai aparecer o vezes HP, tá bom? Que por sua vez, por definição, é o Xi disso vezes o Xi disso. Tá? Então, da mesma forma, você mostra que ela preserva o produto também. Tá? Aí que preserva a unidade, é tranquilo. Olha aqui, ó. Quem é o Xi da unidade? O Xi da unidade. O Xi da unidade do Stokes
é o XI disso daqui, ó. A unidade do estoque você pode ver como o germe. Você pode olhar para o aberto todo aqui, spec R, e a unidade aqui vai ser essa sequência aqui, ó, 1RT com T variando em todos os ideais primos. Aí não vai ter espaço, né? Eu vou fechar o germe aqui e o parênteses aqui. Tá? Aqui eu estou pegando o germe inteiro. E aqui eu tenho a unidade de cada localização, de todas as localizações de R por um ideal primo. Tá? E aí eu vou pegar a pésima coordenada, que vai ser o 1 do RT. Tá bom? Que é justamente a unidade desse anel aqui. Então a unidade desse anel é elevado na unidade desse anel. Tá? Então de fato isso aqui, a XI é um morfismo de anéis. Então, o que nós já temos agora? Isso aqui é um morfismo de anéis bem definido. A XI é um morfismo de anéis bem definido. Para a gente acabar a demonstração desse resultado, agora a gente tem que calcular as duas composições e verificar que ambas dão a identidade. Tá? E é nisso que nós vamos focar a partir de agora. Bom, então a primeira composição que a gente vai mostrar que é a identidade é essa daqui. Ó. Vamos mostrar. Vamos mostrar que XI composto com gama RP é igual à identidade de RP, né, que é o domínio dessa composta, tá bom? Então vamos mostrar isso primeiro. Depois a gente mostra outra composição que é um pouquinho mais complicada, mas não chega a ser o fim do mundo. Beleza, então vamos lá. Para eu mostrar que isso aqui ocorre, vou pegar um elemento aqui qualquer, né? Então de fato, vamos pegar aqui, seja V pertencente ao RP, qualquer. Com isso, podemos escrever, vai ser importante aqui dar uma cara dele, característica de um elemento da localização, então eu posso escrever como V, o V como sendo uma fração da forma A sobre S, aqui no ideal primo P, como o A pertencente ao R e o S um elemento que está no complementar do ideal primo P, certo? Então, beleza, então vamos calcular o que dá XI bola RP de V e ver se isso retorna o próprio V. Então, assim, que elemento que eu consigo quando eu faço isso daqui? Ó? Eu gostaria que isso fosse o V, né? Vamos ver se vai dar mesmo. Então isso aqui é o XI bola gama RP de A sobre S P, certo? Agora eu vou usar a definição. Então isso aqui é XI de quem? Desse germe aqui, ó, do espectro do aberto básico associado ao denominador aqui. E aí eu vou pegar a função gama RS da última aula e aplicar na fração A sobre S que está na localização em RS, certo? E aí eu vou pegar o germe disso em P. E aí eu estou aplicando XI nisso tudo. Aí aqui, ó, vamos relembrar o que essa função faz. Ó. Então isso aqui é XI. Agora eu vou escrever isso aqui explicitamente como uma sequência. Vai ser isso aqui, ó. O espectro, o aberto básico aqui. E isso daqui é o que? É essa sequência aqui, ó. Teta SP, certo? Teta SP do A sobre S, certo? Aonde que o P varia exatamente nesse aberto básico. Opa, é melhor usar uma outra letra aqui, porque o P está fixado aqui fora. Então usa, sei lá, Q aqui. Q e aqui Q. Porque senão vai dar problema. O P está fixado aleatoriamente do lado de fora, então, e o Q está variando. Então ele fixado, ele variando ao mesmo tempo, dá problema. Aí é o germe disso no ponto P e eu estou aplicando XI nisso tudo. Tá? Então, por mais feio que esteja essa... faltou um parênteses aqui também. Ó. Que essa sequência aqui... Não faltou não. Faltou não. Deixa sem mesmo. Só o colchete mesmo. O último parênteses está aqui e aqui só está mesmo onde eu estou variando os ideais primos. Tá? Bom, por definição da XI, o que ela faz? Essa XI especificamente que depende do P, né? Se quiser colocar até um índice P aqui, seria até legal.
Mas não precisa porque isso aqui é uma notação provisória, né? Isso aqui na verdade é a inversa dessa que já tem o P na notação. Então o que é a função que se faz? Ela olha para essa sequência e olha para a pésima coordenada, tá? E tem pésima coordenada aqui porque uma vez que o S não pertence ao ideal primo P, então o P está no aberto básico associado ao elemento S, tá? Então o que se disso daqui, ó, é justamente olhar para a pésima coordenada aqui. A variável aqui é Q, então eu vou olhar Q igual a P. Então vai sobrar θ SP de A sobre S. Agora, essa função θ, ela transforma a fração A sobre S em RS numa fração com a mesma estética, só que dentro da localização dada por esse ideal primo aqui, que é isso aqui, tá? Só que essa fração em RP é justamente o V original que nós tomamos, tá? Então isso aqui é o V, e por um acaso é justamente a identidade do RP em V, tá bom? Então a conclusão aqui, é que Xi bola gama RP é de fato a identidade da localização de R por P, beleza? Então uma das composições está ok. Agora só falta verificar que a outra composição também da identidade, essa vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também não chega a ser muito trabalhoso não, tá bom? Então vamos lá fazer isso. Então agora nós vamos mostrar, para finalizar, né? Quando a gente acabar de mostrar essa afirmação aqui, acabou o problema. Vamos mostrar então que gama RP composto com Xi é igual à identidade do estoque. Certo? Mostrado isso daqui, demonstrado esse resultado, o teorema está devidamente, finalmente demonstrado. Tá bom? Vamos lá então, vou pegar um elemento aqui qualquer, no domínio de Xi, né? Então, seja o GP pertencente ao estoque dado arbitrariamente, tá? Então isso quer dizer que U é um aberto do espectro de R, que contém U e G é alguém nessa seção, certo? Então, como o G pertence à seção desse feixe no aberto U, então a gente vai usar a definição, né? O que significa alguém pertencer aqui? Então, existem um monte de coisa, né? Existem, vamos lá, uma coleção F-alfa, com alfa em A, de elementos de R, certo? E uma sequência de termos que eu vou chamar de G alfa barra, só porque eu peguei G, né? Alfa em A, pertencentes a esse produto aqui, ó, de todas essas localizações R por F alfa, tá? Tais que o aberto U é coberto pelos abertos básicos induzidos por essa sequência por essa coleção de elementos de R, tá? E também quando eu pego θ F alfa, não vou usar P aqui não, porque P está fixado aqui. Então θ F alfa Q de G barra alfa, isso aqui é igual a GQ, ou seja, a quiésima coordenada de G, né? Desse termo G que está na seção, para todos Q pertencente a esse aberto básico, F alfa, e para todo alfa em A. Tá? Então só listei as coisas que eu tenho aqui que vão ser úteis lá na frente. Tá? Só que a gente está trabalhando em cima do ponto P, certo? O ponto P está em U, então ele está em algum desses abertos básicos. Tá? Então, olha só, como o P pertence a U, então existe um beta em A, tal que vamos pensar aqui, tal que o P está nesse aberto básico aqui, spec de R, F beta. Certo? Ele está em um desses abertos básicos, tá bom? Ótimo. E aí eu vou precisar usar esse G beta. Vou usar esse G beta aqui, tá? Como o G barra beta está na localização de R por F beta, podemos escrever como, visto que o G barra beta
pertence a essa localização aqui, ó, de R por F beta, então podemos escrever G barra beta como sendo como sendo um A sobre F beta elevado a N. Eu não vou carregar o A com índice não, porque eu só vou trabalhar com beta, tá? Não vou precisar mudar esses índices aqui em cima não, na frente. Então, não vai precisar colocar um A beta aqui não. Opa! Igual a A sobre F beta elevado a N, com o A pertencente a R e o N um inteiro não negativo. Tá bom? Então, lá no anel de frações RF beta, o G barra beta se escreve dessa forma, tá? E aí uma coisa que nós ganhamos de graça por causa disso daqui, ó. Então esse circular azul aqui, ó, não vale para todo alfa em A, então vale para o beta também, tá bom? Então, em particular, a gente tem isso daqui, ó. Vou até circular bonitinho aqui, ó. O GQ é igual ao θ F beta Q de G barra beta, certo? G barra beta, só que o G barra beta é isso aqui, ó, essa fração aqui. Então, isso daqui é essa fração olhada no anel de localização por Q, né? Então, é A sobre F beta elevado a N, Q, isso daqui vale para todo Q nesse aberto aqui. Isso vai ser importante para a gente mostrar que essa composição da identidade, tá? Em particular para o P, né? Se isso aqui vale para todo Q aqui, também vale para o P, porque o P também está aqui, ó. O P também está nesse aberto básico, tá? Agora vamos começar a calcular então quem é essa composição, né? Qual é essa composição? Assim, vamos ver o que acontece aqui. Quem é gama RP composto com Xi de UGP, né? Que é o cara que eu peguei no domínio aqui aleatoriamente. Então, UGP. Meu objetivo é que isso dê isso aqui, ó. Certo? Eu quero que isso seja identidade. Então, de alguma forma eu quero calcular isso, fazer um monte de continha aqui e concluir que isso aqui é igual, tá? A pergunta é se é igual, mas eu quero chegar aqui, tá? Só para deixar na mente de vocês aonde que eu quero chegar, para vocês não se perderem aí no meio do caminho. Então vamos lá. Bom, isso aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que, ó. Então isso aqui vai ser o gama PR de quem? De qual elemento? Bom, o Xi disso daqui leva na pésima coordenada de G, né? Que é o GP. É o GP, tá? E o GP, como o P está no espectro, está no aberto básico associado ao F beta, o GP pode ser escrito dessa forma aqui, ó, tá? Como isso aqui vale para todo Q aqui, vale para o P também. Então, se eu substituir Q igual a P, a gente vai ter isso aqui, ó. Isso é gama RP dessa fração A sobre F beta elevado a N, só que vista no anel de localização por P. Certo? Aí agora eu vou aplicar essa função naquilo ali, tá? Vou aplicar essa função nisso daqui, tá? Só que agora o A está aqui e o S é o F beta elevado a N. Então vamos ver o que dá, ó. Isso aqui então vai dar esse germe aqui, ó. Primeiro, eu coloco aqui o aberto básico associado ao cara que está no denominador, o F beta elevado a N, e depois eu pego a função gama associada a esse cara do denominador, que é o F beta elevado a N, e coloco isso aonde? Aplico isso em quem? Na fração, na fração original, tá? Que é A sobre F beta elevado a N, isso, que é, aí aqui eu vou fechar colocando o germe em P, certo? É isso, beleza? Aí agora olha só o que acontece, ó. Primeira coisa que a gente anota,
O aberto básico associado ao f beta elevado a n é a mesma coisa que o aberto básico associado a só ao f beta, tá? Porque um ideal primo não contém uma potência do f beta somente se não contém o próprio f beta, tá bom? A gente já usou esse resultado antes. Então esse aberto aqui é a mesma coisa que esse daqui, ó. É o aberto básico associado ao f beta. O f beta, certo? Agora aqui, vamos ver, isso aqui, por definição da função gama, vai ter uma sequência aqui, né? É θ, f beta elevado a n, jogar no ideal primo Q, depois eu digo onde esse Q ele varia. De A sobre f beta elevado a n. Aí aqui, ó, o Q variaria nesse espectro aqui, ó, certo? Só que como ele é a mesma coisa que esse aberto básico é a mesma coisa que esse, eu já posso tomar esse Q aqui, ó, no aberto básico associado ao f beta. Tá bom? Aí eu vou tomar agora o germe disso no ponto P. Vou colocar lá embaixo aqui, ó, ponto P. Tá? Ótimo, eu vou apagar aqui agora. Vou apagar aqui e aqui. Aí aqui, ó, isso vai ficar assim, ó, para vocês entenderem melhor o que vai acontecer, ó. Aqui eu vou ter o aberto básico, spec R, f beta. Aí aqui, ó, eu vou fazer uma jogada aqui, ó. Eu tenho θ, f beta elevado a n, Q. Aí, esse cara que está aqui dentro, essa fração que está no R, f beta elevado a n, eu posso escrevê-la assim, ó. Por isso que eu vou colocar uma composição aqui, ó. Eu posso ver essa fração assim, ó, como sendo a imagem do φ f beta elevado a n, já que o f beta é menor ou igual ao f beta elevado a n, na mesma fração. Só que agora vista na localização por f beta, tá? Isso é f elevado a n, que é f beta elevado a n, tá? Beleza, aí aqui eu faço o que variar no spec R, f beta, e aqui eu puxo o germe no ponto P, tá bom? O que eu estou afirmando para vocês é isso daqui, ó, que o φ f beta elevado a n de A f elevado a n f beta, né? Isso aqui, visto como um elemento em R f beta, é igual a f beta elevado a n, agora visto como elemento do R f beta elevado a n, tá bom? É só você ver como que o f beta elevado a n se escreve em relação ao f beta, tá? O f beta elevado a n, ele elevado a 1, em relação ao f beta, a gente já fez essa conta antes, né? É f beta vezes f beta elevado a n menos 1. Aí quando você usa esse 1 e esse n menos 1 para fazer esse cálculo, você vai chegar exatamente em A f beta elevado a n, só que agora visto nessa localização. Tá? Não vou fazer essa conta de novo não, porque dá uma olhadinha na aula sobre essas funções que nós construímos, principalmente quando a gente conseguiu colar elas e mostrar algumas relações de injetividade. Eu fiz essa conta aqui para vocês, tá? Só não vou repetir agora. Mas a ideia é essa daqui, ó. Isso aplicado nisso aqui, essa mesma fração, com a estética é a mesma, mas vista agora nessa localização, tá? Então é por isso que eu substituí essa fração aqui, ó. Deixa eu deixar mais claro aqui, ó. Eu substituí essa fração aqui, ó, vista como elemento nessa localização, por essa fração aqui agora, vista como elemento nessa localização, sem a potência, tá? Aqui na localização. Aí por que isso é legal? Isso é útil? Vou continuar. Isso aqui vai ser útil por quê? Porque isso aqui vai ser igual. Lembra que a θ e a função φ se comportam de maneira interessante, elas interagem de maneira interessante. Como eu tenho f beta elevado a n e f beta q, então isso é f beta q com a função θ. Tá? Então isso aqui vai ser o aberto básico associado ao f beta. E aqui a gente tem um diagrama que comuta envolvendo essas funções, de modo que o que vai sobrar aqui, ó, é θ
f beta Q aplicado na fração A f beta elevado a n. Essa fração aqui agora está na R f beta, né? Está na localização por R beta. Ô Jesus! Está na localização por f beta, é muita coisa. E aqui eu estou fazendo o Q variar no aberto básico associado ao f beta. E aí eu vou tomar o germe disso tudo aqui no ponto P. Tá bom? Agora a gente vai usar essa informação. Porque isso daqui, ó. Vamos lá, uma hora acaba. O que essa função faz? Ela joga essa fração na localização por Q. Então, aqui eu tenho a fração A f beta elevado a n em todas as localizações com Q variando nesse aberto básico associado ao f beta. E aqui vai ficar meio tortinho aqui, ó. É um colchete isso, tá? É um colchete moderno. E aí eu pego isso, o germe em P. Aí isso aqui vai ser igual a, ó, isso aqui agora eu posso usar essa informação, ó. Para todo Q no spec, no aberto básico do f beta, para todo Q nesse aberto básico, essa fração é o próprio GQ, tá? Então isso aqui é quem? Agora tá começando a aparecer algumas coisas interessantes. Isso aqui é o aberto básico associado ao f beta. E aqui dentro da sequência eu tenho o GQ, com Q variando nesse aberto básico. Aí aqui eu vou pegar o germe disso em U, tá? Aí deixa eu continuar, vamos ver aqui onde eu posso continuar. Agora eu já posso apagar isso daqui que eu não vou usar mais. Agora, isso daqui, ó. Lembra que a gente conseguiu esse aberto básico satisfazendo isso daqui, ó. Esse aberto básico, associado ao f beta, está contido em U, tá? E isso daqui nada mais é, se vocês pensarem bem, deixa eu repetir esse aberto básico aqui, f beta. Isso daqui nada mais é do que a restrição do feixe no espectro primo do aberto U a esse aberto básico. Essa restrição aplicada em G. Tá? É só isso, porque o G digamos que é a sequência com todas as coordenadas, né? Com todas as coordenadas em U. Quando eu restringo só esse aberto, eu tenho exatamente isso daqui, tá bom? Aí aqui é o germe no ponto P. Só que aí, por igualdade de Stokes ou de germes, se eu faço essa restrição, isso é a mesma coisa que esse germe aqui, ó, em U do G no ponto P. Tá? Isso é uma propriedade clássica que nós já vimos quando a gente estudou feixes no geral. Tá bom? Se V está contido em U, então o germe de G em U é a mesma coisa que o germe da restrição de G a V com o aberto V aqui. Tá? Desde que esse aberto contém o ponto P, mas ele contém o ponto P, nós já vimos anteriormente. Agora, chegamos onde a gente queria, porque a gente saiu daqui, passamos por aqui, viemos aqui e mostramos que dá a mesma coisa, tá? Dá a mesma coisa. Isso aqui é justamente a identidade do Stokes aplicado. É a função de identidade aplicada nesse cara. Então a gente pegou um elemento qualquer daqui e mostramos que a composição aplicada nesse elemento arbitrário é o próprio elemento, a identidade aplicada nele. Merecido quadradinho. Tá bom, gente? Então isso fecha a aula de hoje. Eu até tinha planejado falar algumas coisinhas a mais nessa aula, mas eu vou deixar para falar na próxima aula, que provavelmente vai ficar bem menor, porque eu vou dar 2 exemplos bem legais aplicando essas coisas que a gente viu hoje. Mas eu gostaria que vocês estivessem descansados para usufruir desses exemplos, então eu não vou falar deles agora. Eu vou deixar para falar no próximo vídeo e a gente vai também ter mais uma revelação bombástica a respeito de qual é a função canônica que leva a seção global no Stokes num ponto. Quem é essa função? Porque nós já vimos que para qualquer feixe, se eu pegar uma seção FU, eu sempre tenho uma função canônica, deixa eu apagar aqui, para qualquer feixe, só para fechar aqui a curiosidade, se eu tiver um feixe qualquer num espaço topológico X,
e U, um aberto em X, lembra que a gente tem funções, quando a gente estuda o estoque, se eu tiver um X pertencente a X, quando a gente estuda o estoque de f em X, isso a gente vê isso como um limite direto de um certo sistema direto, em que os morfismos são dados por funções desse tipo aqui. Ó. Eu não vou lembrar agora qual, acho que lá na playlist de feixes eu chamei de alfa U, mas eu não tenho certeza. Tem uma função canônica que pega seções f de U, seções em U, no estoque que fazem isso. Ó. Pega uma f e leva nesse estoque aqui. Ó. Já que f pertence a f de U, eu posso pegar o germe de f no ponto x. Tá? A gente viu que o estoque é o limite direto desses morfismos. Tá? É essa coleção de morfismos, desde que obviamente o x pertence a U, né? Lembra que a gente pegava o U pertencente àquele tal xx, certo? Então a gente mostrou que o limite direto dessa sequência de morfismos com as restrições, né? O limite direto das restrições era justamente essa coleção de morfismos com esse objeto. Tá? Então sempre tem uma função canônica que leva isso em isso. Aí a pergunta que fica é, nesse contexto que a gente está, em que x é o espectro de R, eu posso me perguntar sobre essa função canônica definida na seção global. Então eu posso pegar, por exemplo, um P, um ponto no espectro, tá? E a pergunta vai ser o quê? Ó? A pergunta é, quem é essa função aqui? Ó? A seção global está aqui, certo? E aqui é o estoque, certo? Eu só peguei isso daqui e trouxe para esse contexto para U igual a x, né, que é o espectro todo. A pergunta é, dá para identificar essa função com alguma coisa? A gente já sabe, por exemplo, que isso aqui ó, é isomorfo ao R. E que isso daqui é isomorfo ao RP. Então quem será esse daqui? Ó? Quem será que aparece aqui? Então eu vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre qual é a função que aparece aqui. Sem olhar no Google, por favor. Pensem um pouquinho sobre qual é a função que vai aparecer aí. E aí na próxima aula a gente vai responder essa pergunta. Tá bom? Então só vou deixar um suspensezinho aqui para tentar desesperadamente conseguir pessoas que assistam a próxima aula. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham se divertido. As aulas estão dando trabalho. Geometria algébrica não é uma coisa fácil, tá? Não é. Demanda tempo, demanda energia. Eu estou aqui morto de cansado, mas assim, é um cansaço que é igual jogar bola para mim. É um cansaço que vale muito a pena, porque é uma coisa que me diverte muito. E eu espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Então um abraço para todo mundo. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.